Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 3, cobrada na prova da UBMEP 2012, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão envolvendo métodos de contagem, especificamente aplicação do princípio multiplicativo. Juca quer pintar os algarismos do número 2013, como na figura ao lado, de modo que cada região seja pintada com uma das cores branca, cinza ou preta, e que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Item A. Observe que Juca pode pintar o algarismo 2 de 3 vezes 2 maneiras diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode pintar o algarismo 1? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos pensar nas cores branca, cor cinza e cor preta. Vamos colorir aqui o cinza e o preto, só para diferenciar do branco. Muito bem. Agora, uma interpretação que é importante realizar para essa questão é que ele menciona que qualquer uma dessas regiões, por exemplo, aqui são duas regiões, a região superior e a região inferior. Qualquer uma dessas regiões podem ser pintada com essas cores. No caso do número 1, a gente não vai conseguir colocar duas cores iguais, porque regiões adjacentes não podem ser pintadas com a mesma cor. A gente vai ver com outros números que eu, por exemplo, posso pintar utilizando duas cores. Eu não sou obrigado a utilizar todas as três cores. Então essa interpretação é relevante. Ainda mais que quando ele menciona na questão que para pintar o algarismo 2 é 3 vezes 2 vezes 2, a gente vai observar essas configurações nas outras situações, ou seja, nos outros itens. Mas vamos nos ater ao item A. Veja só, nós vamos escolher qual vai ser a região que a gente vai pintar primeiro. Se eu escolher essa de cima, ela pode ser pintada de branca, ou de cinza, ou de preta. Portanto, temos três possibilidades para pintar essa região. Poderíamos começar da região de baixo, não faz diferença alguma. Ficaríamos com três possibilidades aqui e a gente iria avaliar a região de cima. Então, por exemplo, se eu pinto essa região de branco, quantas possibilidades eu tenho para essa região? Só não pode ser branco. Serão duas possibilidades, ou seja, cinza ou preto. Mas se eu, por exemplo, pintar essa região de cinza, se essa região, por exemplo, for pintada de cinza, a região toda, obviamente, perceba que eu vou ter aqui também duas possibilidades para pintar essa região inferior, ou branco ou preto. Se eu, por exemplo, pintar a região de cima de preto, eu continuo tendo duas possibilidades para a região de baixo, ou branco ou cinza. Portanto, qualquer que seja a escolha que eu faça aqui, a quantidade de escolha de uma etapa posterior, ela não vai depender da escolha que eu fiz antes. Sempre vai ser duas possibilidades. Vou fazer aqui de preto para ficar padronizado. Eu vou ter duas possibilidades. Veja que a quantidade de escolhas de uma determinada etapa não depende da escolha anterior. Agora, a escolha depende. Se eu escolher, por exemplo, aqui preto, eu não posso pintar essa região de preto. Então a escolha depende, isso não tem problema, o princípio pode ser aplicado. O que não poderia é a quantidade de escolha depender da escolha anterior. O número de possibilidades. E aqui não acontece isso. Vai ser sempre duas. E aí, pelo princípio multiplicativo, já que eu estou escolhendo essas cores em etapa, teremos como resposta 3 vezes 2. Ou seja, a resposta para esse item A são 3 vezes 2, 6 maneiras distintas. Ok? Item B. De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo
3. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a sua solução e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos novamente organizar as 3 cores que a gente tem. Branca, cinza e preto. Vamos só pintar elas. Muito bem. Então, nesse número 3, a gente pode retomar aquela interpretação. Eu posso, por exemplo, pintar cinza, preto, cinza. E aí, quando a gente olhar para essa figura, a gente não vai ter a possibilidade de pintar de outra cor. Então, nesse caso, a gente vai ter obrigatoriamente que usar as 3 cores. No item anterior, a gente poderia usar só 2 e assim a gente só poderia usar 2. Agora, a gente pode utilizar as 3. E aqui nem tem como utilizar as 2. De novo a ideia, por conta dessa situação, dessa região aqui, que ela comunica, ou seja, adjacente a essa de cima e adjacente a essa de baixo. E aí eu vou ter aqui uma situação que essa região ela vai ser a interseção aqui de 3 regiões, essa divisa. Vamos iniciar então por essa região, já que ela é uma região que faz uma conexão com a de cima e com a de baixo. Nesse caso, essa região ela pode ser pintada ou de branco, ou de cinza, ou de preto. Ou seja, 3 possibilidades. Suponhamos que a gente pinte ela de preto. A gente pintar ela de preto, a gente pode ir agora para essa região de cima, e essa região pode ser pintada ou de branco ou de cinza. 2 possibilidades. Vamos retomar aqui aquela ideia. E se eu, por exemplo, não pinto essa região de preto, eu pinto ela de cinza, a gente vai ter, com essa pintura de cinza, também 2 possibilidades para essa região, branco ou preto. E de fato, se eu pintar ela de branco, ou seja, eu deixar dessa forma que está, eu continuo tendo 2 possibilidades, cinza ou preto. Então perceba que a quantidade de escolhas, e não a escolha vai depender. Essa escolha depende da escolha anterior, mas a quantidade de escolha, que é a quantidade de possibilidades, que é importante para a aplicação do princípio multiplicativo, veja que essa quantidade não depende da escolha anterior, por isso aqui 2. Então veja, posso, por exemplo, pintar essa de preto e aquela de cima de cinza. Quando eu vier para a região que está aqui abaixo, eu só tenho uma única possibilidade. E veja que independe das escolhas anteriores. Se eu pinto aqui de preto e, por exemplo, essa aqui, vamos pensar que essa seja pintada de branco. Vou colocar uma bolinha aqui com ela branca. E aí veja que essa aqui só pode ser cinza. Então, logicamente, essa escolha depende das escolhas anteriores, mas a quantidade de escolha será sempre 1. Se eu mudar essa escolha, por exemplo, pintar essa aqui de cinza e pintar a de cima de preto, veja que essa será pintada de branca, ou seja, novamente, uma possibilidade. Se eu colocar preto e cinza, branco e cinza, branco e preto, a gente vai ter sempre uma única possibilidade para essa situação. Então, já pintei aqui de cinza, por exemplo, aqui de preto, aqui de branco, a gente vai perceber que essas quantidades de escolhas independem das escolhas anteriores. E aí eu venho para essa ou para essa de baixo. Se eu já tenho essa cor aqui, por exemplo, preta, essa só pode ser branca ou cinza. Mas e se essa aqui fosse cinza? Continua aqui com branco e preto. Então perceba que são sempre 2 possibilidades, independentemente da escolha que eu faço anteriormente. E aí o princípio multiplicativo pode ser aplicado. De forma análoga aqui, análoga é a mesma situação. Já tem uma cor aqui
que é branca, por exemplo, aqui eu posso ter cinza ou preto, ou seja, duas possibilidades. E se eu troco essas cores, aqui eu continuo com duas possibilidades. Então, essa quantidade é importante para a aplicação do princípio multiplicativo. Então, a nossa resposta para esse item, de quantas maneiras eu posso, diferentes, o Juca pode pintar o algarismo 3, será dado por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2. E aí esse resultado, a resposta para esse item será, existem duas respostas que a gente pode colocar, na forma de potência, 3. Né? Poderíamos pensar em 3 vezes 2 elevado à terceira, que 2 à terceira, 8 vezes 3, 24. Ou ir direto para o resultado, 24 maneiras distintas. E esse, portanto, será o resultado para o item B de bola. Tranquilo? Muito bem, item C. De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 0? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Novamente, vamos organizar as cores. No caso, branca, cor cinza e cor preta. Então, temos aqui que pintar aqui de cinza. Muito bem. Vamos retomar aquele raciocínio interpretativo da questão. Aqui eu posso usar apenas duas cores, por exemplo, preto e cinza. Pinto essa região de cinza, pinto essa de preto, depois pinto essa de cinza. Veja, eu comecei com cinza, preto, cinza, preto. Poderia ser branco, preto, branco, preto. Vou até fazer aqui com exemplos, por uma situação aqui cinza, aqui preto e aqui cinza. Veja que nós usamos apenas duas cores. Poderia ser branco e preto, Está atendendo perfeitamente a interpretação da questão, que fala que em cada uma dessas regiões tem que ser pintada com uma dessas cores. Não obriga você a ter que usar essas três cores. Muito bem. Então, vamos pensar em escolher uma dessas regiões. Porque escolhendo essa, ou essa, a gente vai ter a mesma situação. Então, olha que interessante essa solução que eu vou propor agora. Vamos pintar essa região, por exemplo, de branco. Mas eu tenho três possibilidades para ela. Poderia começar por essa, tanto faz. Se eu pinto essa de branco, vamos agora no sentido anti-horário ou horário. Vamos no horário para a gente poder fechar aqui. Então veja que essa região, se eu já pintei aqui, por exemplo, de branco, ou cinza ou preto, suponhamos que eu pintei aqui de preto. Para essa região eu vou ter duas possibilidades. Perceba que se eu pinto aqui de preto, eu vou ter aqui branco ou cinza para essa região. Se eu pinto, por exemplo, aqui de cinza, eu posso pintar essa de branco ou preto. Continuo com duas possibilidades. Se eu pinto aqui de branco, obviamente eu vou deixar aqui sem pintura, né? Vai ficar branco. Eu posso pintar essa com cinza ou preto. Continuamos com duas possibilidades. Muito bem. Veja só, agora eu tenho aqui essa situação. Eu só não posso pintar com a cor que eu pintei, com que eu pintei anteriormente. Então vamos retomar a ideia de pintar, por exemplo, aqui de preto e aqui eu pinto de branco. Veja só, eu posso pintar essa de cinza ou de preto. Eu continuo com duas possibilidades. Professor, e se eu pintasse aqui, por exemplo, de cinza e preto? Veja que
se eu pinto aqui de cinza e aqui de preto, eu continuo tendo duas possibilidades aqui, deixando o branco ou pintando de cinza. Então esse número 2 já foi visto com essa associação aqui, e esse número 2, ou seja, duas possibilidades, vai independer das escolhas anteriores, serão sempre duas possibilidades. Então nesse caso eu vou, por exemplo, pintar ela de cinza. Agora muito cuidado nessa situação para a gente fechar o ciclo. Quantas possibilidades eu posso pintar aqui? E aí a gente vai ter um impasse. Depende, porque se você marcar, vou até fazer isso aqui, porque muitos podem errar essa questão e esse é um exercício bem didático para a gente entender. Se eu pensar que são, por exemplo, aqui é branco, aqui é cinza, veja, eu tenho branco e cinza, eu só posso pintar aqui de preto, ou seja, uma possibilidade. Se eu multiplicar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1, eu vou ter um resultado aqui errado, porque vai ficar 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 possibilidades. Mas isso porque aqui está branco e aqui está cinza. E se, por exemplo, aqui tivesse cinza? E aí, olha só que interessante. Eu posso pintar aqui de cinza. Aqui eu vou poder pintar de branco ou preto. E aí eu vou ter duas possibilidades. Se aqui tiver cinza, aqui tiver cinza. Ou se aqui tiver preto, aqui tiver preto. Aqui eu vou pintar com duas possibilidades. E se aqui tiver branco, aqui tiver branco. Também aqui pode ser com duas possibilidades. Se eu fizer o produto 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Está errada a questão, porque eu estou aplicando o princípio multiplicativo e ele não pode ser aplicado de forma direta. Por quê? Porque a quantidade de escolhas que a gente tem aqui, uma hora é 1, outra hora é 2, ou seja, não é a mesma. Por isso é importante que toda vez que acontecer essa situação, que essa quantidade de escolhas dependem das escolhas anteriores, eu vou ter que dividir esse problema em casos. Então, não podemos resolver essa questão dessa forma, está errado aqui e está errado aqui também. É bom que a gente possa organizar corretamente essa solução. De novo, isso é muito importante para que a gente não cometa esse mesmo erro. Aqui realmente é 3, está certo, aqui é 2, mas aqui eu não sei. Então vai depender de como estará essas duas regiões. Então aqui a gente tem que imaginar como que vai estar essa região aqui e essa região aqui. E aí vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar no primeiro caso. Vamos ter um segundo caso. Vamos pensar que essa cor que está aqui, vou marcar um xizinho nela, tem que ser a mesma cor que está aqui. Então eu vou fazer com que essas duas cores sejam iguais. Eu vou até colocar um símbolo aqui de uma cor. Vamos pensar aqui, vamos pensar nessa primeira região, segunda região, terceira e quarta região. Então, estou imaginando que essa aqui é a primeira região, tem a cor igual à segunda, terceira região. Terceira região. E aí eu vou escolher quantas cores eu posso pintar essa região. Posso pintá-la de branco, posso pintar ela de cinza, posso pintar de preto. Eu tenho 3 possibilidades. Agora eu venho para cá. Quantas são as possibilidades para pintar essa região? Apenas uma. E por que uma possibilidade? Porque nós estamos organizando a estratégia de, se eu pinto aqui de branco, aqui também tem que ser branco. Se eu pinto aqui de cinza, aqui também tem que ser cinza. Então sempre uma possibilidade. Se eu pinto aqui de preto, uma. Veja que o número 1 será sempre constante, independente das escolhas anteriores. Vamos pensar que eu
pintei essa região de preto e essa região também de preto. Perceba que eu tenho duas possibilidades para essa região, podendo ser branca ou cinza, mas se eu pintar essas duas de cinza, eu continuo tendo duas possibilidades, que vai ser, se eu pintar aqui de cinza, branco ou preto. Da mesma forma, essa região também eu tenho duas possibilidades, independentemente como que vai estar essas duas regiões. Se vai estar as duas brancas, se vai estar as duas cinzas ou se vai estar as duas pretas. Perceba que agora essa quantidade independem das escolhas anteriores. Então, nesse caso, eu dividi num primeiro caso, e esse primeiro caso eu posso aplicar o princípio multiplicativo. 3 vezes 2 vezes 1. Na verdade, na ordem, obviamente, o produto é comutativo, então não tem problema. Eu comecei com 3 vezes 1 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Mas ainda não acabou a questão. Por quê? Porque esse foi o primeiro caso. Vamos agora para o segundo. Vou fazer aqui mais à esquerda. Já sabemos que esse não está correto. Então, o segundo caso. Vamos organizar aqui a seguinte configuração. A região número 1, ou seja, nesse segundo caso, a primeira região será pintada com uma cor diferente da terceira região. E nós estamos definindo essas regiões para que a gente possa organizar o princípio multiplicativo. Então, suponhamos que eu comece por esta e eu tenho 3 possibilidades. De fato, zero é branco, cinza ou preto. Suponhamos que eu pinte de cinza. Quantas são as possibilidades para essa terceira região? Como tem que ser diferente dessa, se eu pinto aqui de cinza, eu não posso pintar de cinza, eu tenho ou branco ou preto. Mas se eu pintar aqui de preto, eu continuo tendo duas possibilidades aqui. Eu vou até tirar aqui o segundo caso para não confundir essas quantidades. Então, segundo caso. Então, será sempre duas. E aí, veja, suponhamos que eu pinte aqui de preto. E aí sobram uma única possibilidade para cá, porque eu tenho cinza e preto, aqui tem que ser obrigatoriamente branco. Se eu tenho aqui cinza e preto, eu tenho uma possibilidade, tem que ser obrigatoriamente branco. Agora, e se aqui, por exemplo, fosse branco, vamos pensar aqui branco e cinza, sem problema algum, vamos pensar no branco, sendo essa bolinha aqui, branco, e aqui cinza ou preto, tanto faz. Com certeza essa deverá ser preta, e essa também deverá ser preta, porque não posso ter cores iguais a essa, devido a essa conexão das regiões, tanto aqui quanto aqui. Então, independe da escolha anterior. A quantidade de escolhas independe da escolha anterior. E aí o princípio multiplicativo pode ser aplicado de forma direta. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. E o resultado é 6. E aí, qual vai ser a nossa conclusão? Se nós já temos um resultado para esse primeiro caso, um resultado para o segundo caso, e eu dividindo essa questão em 2 casos, eu estou diante do princípio aditivo. Veja que uma configuração que eu tenho aqui, ela jamais vai aparecer aqui. Essas configurações são diferentes. Então eu tenho uma quantidade de configurações que são 12, com a primeira região colorida igual à terceira, e aqui eu tenho a primeira colorida de forma diferente da terceira. Por esse motivo eu posso somar os 2 resultados, já que eu dividi ele em 2 casos. E aí a resposta para esse item C será 12 mais 6, 18
maneiras. Tá aí então o resultado para o item C de casa. Tranquilo? Por fim, o item D, talvez seja mais fácil, porque a gente já organizou a situação dos itens anteriores. Escreva uma expressão numérica que permita calcular de quantas maneiras Juca pode pintar o número 2013. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item D e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então veja que nós já temos os resultados para a pintura do item do número 2, foi dado no início da questão, na redação da questão. 3 vezes 2 vezes 2, por que 3 vezes 2 vezes 2? Posso escolher qualquer uma dessas, vamos, por exemplo, escolher essa central. 3 possibilidades, aqui eu posso 2, aqui também 2. Então, por isso, 3 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 2 ao quadrado, 12. Nós acabamos de fazer no item C, que o número 0 pode ser pintado de 3 vezes 2 ao quadrado, que é 12, 4 vezes 3, 12, mais 6, né, dividido em 2 casos, que dá, se eu pensar aqui no resultado 18, mas eu posso na fatoração pensar em 3 a segunda vezes 2, que é 9 vezes 2. O número 1 a gente fez no item A, 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, 6. O item 3 a gente fez no item B, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 vezes 2 a terceira. Começamos aqui com essa situação, podendo ser pintado de 3 maneiras diferentes, essa 2, 2, 2 e 2. Como ele quer uma expressão que define a pintura de todos esses números, muitos poderiam pensar, posso dividir em 4 casos? Cuidado, eu estou aqui agora para decidir qual vai ser as cores que eu vou pintar cada uma dessas regiões. Então, continuo pensando nas escolhas em etapas. Não é casos, porque um caso seria só pintar o número 2, ou seja, está resolvida a questão. E não é isso que foi proposto. Eu não divido em vários casos. Eu uso o princípio multiplicativo, que eu vou tomando decisões em etapas. De novo, se eu pintar esse número 1, já não é um caso que finaliza, não é um caso completo. Eu preciso fazer a pintura de todo o conjunto do número 2013. Portanto, é o produto desses 4 números. Eu posso usar essa expressão pensando na nossa resposta como sendo 12 vezes 18 vezes 6 vezes 24. Seria uma resposta, até vou marcar ela. Você conseguiria aqui a sua pontuação total, mas eu sugiro que a gente pense numa situação envolvendo as potências. Por exemplo, eu posso pensar em 3 vezes 2 a segunda, 3 a segunda vezes 2, 3 vezes 2 e 3 vezes 2 a terceira. Só conferindo para que a gente possa certificar do resultado. Aqui eu tenho 4 vezes 3, 12, certo? 9 vezes 2, 18. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 3, 24. Então a nossa resposta pode ser dada por 3 vezes 2 a segunda, vezes 3 a segunda, vezes 2, que vezes ou ponto vai dar na mesma, 3 vezes 2, só para separar os 4 resultados. E, por fim, 3 vezes 2 a terceira. 3 vezes 2 a terceira. Então, a resposta para o item D vai ser 3 a primeira, 3 a segunda, 3 a primeira, 3 a primeira. Eu posso repetir a base e somar os expoentes. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, desculpa. 1 mais 2, 3, 4, 5. Vezes o 2 elevado a 2 vezes 2 a 1 vezes 2 a 1 vezes 2 a terceira, repete a base, só organizando aqui para não cometer esse erro na hora de separar. Posso até pegar a potência toda, fica até mais coerente.
3A1, 3A2, 3A1, 3A1. Por isso, 3 elevado a 5. E para o 2, opa, vamos organizar da mesma forma aqui. 2 a segunda, 2 a primeira, 2 a primeira e 2 a terceira. Com isso eu posso repetir a base, já que está tudo multiplicando. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 3, 7. Então ficamos com 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o resultado. É uma expressão numérica que permite calcular a quantidade de maneiras distintas para pintar todo o número 2013. Tá? Então, o resultado para o item D. Perfeito? Finalizamos essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.